Queridos, que bom estarmos aqui de novo e nós continuamos no jardim, né? Vamos continuar no jardim. Eu queria ler com vocês em Gênesis 2, o 7, aliás, o 8, vamos começar do 8. Do 8 até o 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formava. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Bom, nós já vimos muito agora sobre o pecado, entendemos muitas coisas de que a raiz do pecado, a origem do pecado, comer do fruto da árvore. Hoje a gente vai fazer um paralelo, e eu quero que vocês abram para mim Colossenses 2,17. E a gente vai fazer um paralelo entre o que essas duas árvores têm e tem a ver com a nossa vida. Nós vamos entender um pouco mais disso hoje. Então, quem achou Colossenses 2,17, por favor, leia. Quem achou? Colossenses 2, 16 ou 17. Que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Não, leia direitinho, vai. Que são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Tem outra versão, alguém? Lê para mim, por favor. Meio estranho, né? 2,17. Essas coisas são sombras do que havia de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Deixa a Bíblia contigo. O meu Olha não só, tinha. deixa eu começar falando alguma coisa para vocês. A Bíblia diz que tudo que nós vimos no Antigo Testamento são sombras do que haveria de vir. O que é uma sombra? Uma sombra é uma imagem projetada, mas não é o total a realidade. Concorda? Então, tudo que está no Antigo Testamento eram sombras do que haveria de ser revelado. Mas qual que é a realidade de todas as coisas? Que está aí que vocês leram? Cristo. Então é o seguinte, nós vamos entender hoje as duas árvores em Cristo. Hoje nós vamos entender o que são essas duas árvores em Cristo. Porque todo o Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Cristo é o centro de toda a palavra e é o centro de todas as coisas. E nós precisamos entender essa verdade. Se nós isolarmos disso, nós não estamos entendendo o plano completo de Deus, a intenção completa de Deus. E a intenção de Deus completa é que a gente possa conhecer a Cristo e entender a Cristo. Vamos lá. A árvore do conhecimento do bem e do mal, nós já vimos e já entendemos que o que o homem queria. O que era a intenção do homem? Vamos lá, vamos ver se vocês lembram de alguma coisa que nós falamos. Quando o homem come do fruto da árvore do conhecimento, qual que era a intenção dele? Ficar igual. Se tornar igual a Deus, mas em que sentido? Ele queria ter o domínio sobre todo o conhecimento, né? Ele já tinha um conhecimento do bem, mas ele queria ter um domínio. O que significa ter esse domínio? Esse domínio significava que ele não queria mais depender de Deus. A independência digamos, estar desconectado de Deus, né? Independência de Deus era o desejo do homem. Por causa desse desejo, ele vai tomar uma atitude de desobediência, né? Então, o pecado não é só comer o fruto, e não é o fruto pelo fruto. O pecado, ele começa no coração com essa intenção, esse desejo de dizer, eu quero ser dono de mim mesmo, eu quero ter todo a posse do conhecimento, uma onisciência que nós vimos sobre os atributos de Deus, é uma onisciência, eu quero conhecer tudo, então eu não preciso. Só que nós entendemos que no dia que ele comeu, o que aconteceu com ele? Morreu espiritualmente, só que essa morte trouxe uma consequência da morte. E eu quero pensar com vocês primeiro, antes de nós chegarmos na árvore da vida, que é onde eu quero chegar hoje, nós vamos pensar nessa árvore do conhecimento. Então ela trouxe morte, maldições, insuficiência, né? O que eu quero dizer com insuficiência? O homem, ele não consegue ser pleno em si mesmo.
ele se desconectou com Deus, ele quis ser independente de Deus, mas o homem não consegue encontrar toda a razão da sua existência nele próprio. Porque a fonte é Deus. Nós falamos, acredito que nós falamos sobre isso, que quando Deus vai criar os peixes, o que Deus fez para criar os peixes? Vocês lembram? Pega uma aguinha pra mim, pode ser graça. Ele é a palavra, né? Mas como que ele criou os peixes? Vocês têm que ler Gênesis. Vamos lá. Vocês Conforme sua espécie, né? Águas produzam. Conforme a sua espécie. Lembra? Quando ele foi criar os animais, ele falou terra produza. Quando ele foi criar os vegetais, ele falou terra produza. Ok? Mas quando ele foi fazer o homem? Ele fez, olha só, aqui é uma chave muito interessante. Se nós tirarmos uma planta da terra e da água, ela vai sobreviver? Não, ela não vai sobreviver. Se nós tirarmos um peixe, por mais bonitinho que seja, vamos pensar, foi lá, pescou um peixinho colorido, achou o Nemo lá, pescou o Nemo, trouxe para casa e diz assim, agora eu quero que o Nemo fique brincando comigo em cima de uma tigela, sem água. Ele vai sobreviver? Não, por quê? Porque a fonte do peixe é a água, a fonte da planta é a terra. E qual é a nossa fonte? Cristo. Deus, Cristo. Se nós estivermos desconectados dessa fonte, então nós não temos vida. Então não existe uma suficiência de vida no homem em si mesmo. Então o homem natural, que a gente já entendeu quem que é o homem natural, se ele não estiver conectado com Deus, ele pode ter todas as riquezas do mundo, ele pode ter todo o conhecimento que ele possa alcançar, ele pode ter todas as coisas, mas ele não é pleno. Plenitude é uma palavra que eu quero que vocês guardem. Tá? O homem não é pleno por causa do que ele não encontra tudo isso em si mesmo e agora ele está separado de Deus. A árvore da vida, por outro lado, o que ela produzia? Vida. E além da vida, as bênçãos. Eu esqueci de falar que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela trazia consigo maldições. A maldição da morte. Com a morte, todas as outras maldições. Doença, enfermidade, escassez, pobreza, tudo que vocês possam pensar que seja maldição. Ok? A escolha da árvore do conhecimento do bem e do mal traz maldições. A escolha da árvore da vida, traz alegria. Ao contrário da que nós falamos, a insuficiência, ela vai trazer plenitude. E aqui eu quero começar a pensar com vocês o seguinte, quando Deus colocou no meio do jardim as duas árvores, qual vocês acham que era a intenção de Deus? Testar o homem, ter colocado duas. Será? Será que ele vai aqui? Ele já conhecia, mas ele sabia já que a gente sabe ia errar, tudo, né? Ele já sabia. Mas por que, olha só, Deus coloca as duas árvores com uma expectativa, embora ele saiba, mas ele não domina. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu voltar um pouco aqui, vai ficar um pouco confuso, daqui a pouco a gente vai clarear. Quando ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é para maldição do homem apenas. Ele coloca, também é um fruto da graça de Deus. E eu quero que vocês abram um pouco o pensamento para isso hoje. A árvore do conhecimento do bem e do mal também é um favor de Deus. Por que é um favor de Deus? Porque nela está a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Se não tivesse aquela árvore, o homem teria escolha? Nós já falamos sobre isso. Ele não teria o poder de escolha, certo? Imagine se você fosse de uma forma que você não tivesse o poder de escolha. Não seria bom, não é verdade? Então, quando Deus coloca, é Deus que coloca, a árvore do conhecimento do bem e do mal não foi plantada pelo diabo, foi plantada por Deus. Mas ela também é fruto de uma graça, da graça do poder de escolha. Não que Deus quisesse que o homem escolhesse. Agora, a árvore da vida, sim, essa era o poder de escolha que Deus queria que o homem tivesse escolhido. Porque Deus coloca essa árvore, você veja só, ele tinha todos os frutos de todas as árvores. Se ele colocasse só a árvore do conhecimento do bem e do mal, significava assim que tinha uma árvore diferenciada no centro do jardim, que chamava mais atenção e que ele estava querendo provocar, tentar o homem. Ok? Concorda? Estão entendendo o pensamento? Mas ele não coloca só essa árvore. Ele coloca no meio do jardim duas árvores. Como se o homem olhasse, como se ele dissesse, eu quero que você escolha essa.
Lembra quando o provérbio diz assim, eis que coloco diante de ti 2 caminhos, a vida e a morte, escolhe pois a vida para que vivas? Deus coloca a árvore da vida para que o homem escolha a vida. Ele não quer que ele escolha a morte, mas a árvore do conhecimento é um fruto de uma graça de Deus, porque é o livre-arbítrio. Conseguem pensar nisso? Diferente, né? Uma forma de pensar. Mas a gente tem que pensar dessa forma, porque senão nós não teríamos o poder da escolha. E aí nós seríamos só seres dominados por Deus, mas sem a intenção de poder adorá-lo. Escolher a Deus, a escolha, até hoje, diante de nós, todo ser humano tem o poder da escolha, da árvore da vida e da árvore do conhecimento. Todo ser humano hoje, ele vai escolher, ele tem o poder, Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que Jesus tivesse morrido, depois nós vamos voltar, e todo mundo fosse obrigado a seguir a Cristo. Não seria na liberdade. Seguir a Cristo também hoje é uma escolha. Comer do fruto da árvore da vida hoje é uma escolha. O escolher não querer a Cristo é uma escolha. Deus quer que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos sejam salvos, mas necessariamente nem todos serão salvos. Por quê? Por uma escolha de Deus? Por uma escolha humana. Entende? Então o poder da escolha é um benefício que Deus nos dá. Nós não somos obrigados a fazer nada. Nós temos o poder da escolha. Deu para entender isso? Agora eu vou um pouco mais na árvore do conhecimento e depois nós vamos voltar um pouquinho em outros pontos aqui. A árvore do conhecimento, deixa eu ver por onde que eu vou. Se eu vou por esse caminho, se eu vou por esse caminho. Deixa eu pensar aqui. Não, acho que eu vou por esse caminho aqui. Olha só. Eu quero que vocês abram mais um texto lá para mim, que está em Gálatas 3:13. Três, 13. Pode ler. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Hoje nós vamos entender a árvore do conhecimento do bem e do mal num paralelo com a cruz, com o madeiro. Essa palavra madeiro é a mesma raiz da palavra árvore. Olha só, Jesus vai pegar essa árvore do conhecimento do bem e do mal, que era a maldição, e agora ele vai pegar essa maldição, vai se tornar a maldição em todo, ele é o último Adão, né? E ele vai assumir essa responsabilidade, Romanos 5, 18 e 19, ele vai assumir agora essa identidade dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal, e vai pagar a maldição dessa árvore, da consequência dessa árvore. O que diz Romanos 5, 18? 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação e vida. Então, ele pega essa árvore, essa maldição, e agora ele vai assumir essa responsabilidade. Lembra que Jesus carregou sobre ele a cruz? Ele carregou o madeiro sobre ele. Ele carrega a sentença da árvore do conhecimento do bem e do mal sobre a vida dele. Ele assume a responsabilidade humana. Tremendo, né? Ele pega ele poderia simplesmente ignorar essa árvore e dizer, agora não quero mais papo com ela. Não, mas ele assume aquilo que não foi bem feito, que não foi bem resolvido, aquilo que ficou pendente da humanidade. Jesus assume isso e carrega sobre os seus ombros. 1 Pedro 2,24, e alguém abre para mim João 6,54, e outro abre para mim Isaías 53:4. Não, Isaías 53:4, João 6,54 e 1 Pedro 2,24. Quem achou? Quem achou 1 Pedro? 1 Pedro 2,4. Isaías 50. Não, Isaías ela já achou, né? Peraí. João já achei. João, quem tá com Pedro? Ninguém pegou Pedro? Eu peguei. Tá, então vai lá. Chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Essa é a 1 Pedro 2,24? Então acho que é a 2 Pedro. Talvez eu errei.
João, não, mas é que eu preciso desse texto primeiro. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Ele mesmo carregou sobre si os nossos pecados. Então, essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não acaba ali no jardim. Ela vai se cumprir em Cristo. Lembra que eu falei que são sombras? Tudo vai se cumprir em Cristo. Agora, a cruz é esse instrumento de maldição. O instrumento de maldição que estava no jardim, agora é o instrumento de maldição que se torna em Cristo Jesus, porque ele carrega essa cruz. Só que não acaba na maldição. Ele carrega sobre si para que a gente possa viver a árvore da vida. Um outro processo. Mas lá, vai lá, quem que achou? Vocês estão me entendendo? Sim. João 6,54. Isso. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Tá, segura esse, Isaías 53:4. Quem achou? Qual? Isaías 53. 53? É. Achei que foi o telefone. 53, 4. É. Onde é que tá o 4? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Castigado Atingido e afligido. por Deus, atingido e afligido. Ele carrega sobre si. Por que por Deus? Por que esse espanto dessa leitura? Por que por Deus ele foi atingido e afligido? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Porque era a fazia consequência do separação, pecado. né? E quando ele carrega Olha, gente, quando a gente começa a entender isso, isso tem que mudar Deus a olhava nossa ele, forma de ele via vida. o nosso pecado. Porque assim, ó, se Jesus carregou, se a maldição da árvore, do conhecimento, era a morte, e a enfermidade e a doença gera a morte, né? Então, física, além da morte espiritual, a morte física, e quando ele fala assim, curados e sarados, há uma diferença de enfermidades e doenças, enfermidades da alma e doenças do corpo, então alma e corpo, tá? Quando ele carrega, ele assume a responsabilidade da árvore e ele morre por isso, o que isso traz de significado sobre a nossa vida? Liberdade. Isso, por quê? Vão além. Nós não precisamos mais carregar essas coisas. Pois é. Ele já, a própria palavra diz, ele já levou. Ele já levou, só que nós aceitamos esse lugar e esse papel. E isso é que a gente precisa aprender a se posicionar. Porque se ele levou, então eu não preciso mais carregar isso sobre a minha vida. Essa maldição é uma maldição. Ou doença é bênção? Maldição. É uma maldição. Uma maldição do pecado. Não dos nossos pecados ou dos nossos antepassados. É uma maldição do pecado que ficou sobre a terra. Mas se Jesus carregou essa maldição, eu não preciso carregar. Só que nós aceitamos. Porque o meu povo perece por falta de Conhecimento. Quando nós entendemos a raiz do jardim, olha só como Jesus, ele está em tudo. Ele está ali na árvore do conhecimento, carregando sobre ele esse madeiro, carregando a maldição sobre isso, trazendo sobre ele tudo aquilo que era para ter recaído sobre toda a humanidade, recai agora sobre ele. Ele assume essa responsabilidade e não deixa essa dívida para nós. Só que nós aceitamos uma dívida de Adão e Eva, mesmo em Cristo. Vocês entendem isso? Profundo, né? Nós aceitamos. Nós acabamos aceitando, a gente aceitou a Cristo e acaba aceitando, a gente brinca até, a Evinha lá, ó o que a Eva fez, ó o que o Adão fez, agora tem que carregar isso. Não. E quando fica doente, assim, aí todo mundo fala assim, Agora. mas o mundo jaz em Cristo. Mas a gente, isso que a gente tem. Lembra que eu falei uma palavra pra vocês lambando? Eu falei uma palavra lambando pra vocês na última aula? Nós precisamos aprender, entender o que nos é direito e nós tomarmos posse. E hoje vai abrir um pouco os nossos olhos para nós entendermos essas verdades das quais nós precisamos tomar posse. Nós não podemos aceitar e ficar passivos diante de uma verdade absoluta, uma realidade. Às O que vezes era diz, sombra. não aceita, mas o negócio Aceita, mas a gente aceita.
Fala, mas no fundo... Porque vamos pensar o seguinte, só abrindo um parênteses. Jesus já não morreu para nos dar a salvação? Já nos trouxe a salvação? Ou ele vai morrer? Não, já morreu. Já morreu. Não está resolvido? Quando ele fala assim, está consumado, sabe o que significa essa palavra? A dívida está paga. Tá feito. Está feita. Já está feito todas as coisas, ok? Isso há 2000 anos atrás, ok? Só que chegou um dia na tua vida que você não entendia. E chegou um dia que você entendeu essa verdade. Nesse dia que você entendeu, você recebeu a Cristo, você declarou, você creu com o teu coração, você confessou com a tua boca, você tomou posse dessa verdade. E você tem a certeza da salvação, amém? Espero que todas tenham certeza da salvação. Temos certeza da salvação. Mas isso por que aconteceu? Foi porque Jesus morreu agora para te dar salvação? Não, ele morreu lá atrás. Mas porque agora você entendeu, creu e confessou. Todos, Deus amou, a nossa meditação da semana, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok? João 3,16. Muito bem. Deus enviou seu filho pelo mundo, para que morresse pelo mundo, porque Deus amou as pessoas. Só que só aqueles que creem são salvos. Ou vocês acham que todos são salvos? Só aquele que nele crê, né? que tem a vida. E como que eu creio? Como que eu vou crer? Como crerão se não há quem pregue? Como que eu creio? Porque eu ouvi. A fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu não escuto o evangelho da salvação, eu não posso crer. Eu não vou entender. E eu não vou crer. E eu não serei salvo. Tudo certo aí? Muito bem. Então, eu entendi. Agora, quando eu entendo o que significa a palavra salvação, que é sozo, porque nós achamos que salvação é só nos dar o direito ao céu. De uma forma superficial, nós achamos que é isso, mas salvação não é só isso. Isso é uma parte da salvação. Salvação é um resgate completo de Deus, salvação é uma plenitude de vida, salvação é saúde, é bênçãos, é prosperidade, é alegria, é paz, é justiça. São todas as bênçãos, depois nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Mas se eu só acho que é o céu, eu só vou tomar posse do céu. E vou viver uma vida miserável. Quer ver? Eu vou contar uma história pra vocês, que eu já contei, mas eu gosto dessa história. Imagina só o Manuel. Tô dando nome, não é ninguém real, tá? O Manuel tem um sonho, um sonho imenso. Ele quer muito conhecer a Inglaterra, mas ele quer ir de navio. O sonho dele é conhecer a Inglaterra, mas ele quer ir de navio, mas ele não tem dinheiro. Então os amigos resolvem fazer uma rifa e resolvem ajudar e patrocinar o Manuel para ir para Inglaterra passear de navio. Mas o Manuel não tem dinheiro. E ele fica tão grato porque eles vêm e dão um bilhete para ele da passagem do navio. E ele fica muito feliz e ansioso, ele vai arrumar a mala e ele sabe que agora ele vai para Inglaterra. Quantos dias vocês acham aí, vocês que viajam mais em navio, quantos dias vai de navio daqui do Brasil até a Inglaterra? 15 dias, 20 dias, vamos pensar? Uns 20 dias, vamos colocar aí, né? Pra isso? 15 dias? 15 dias, tá bom, 15 dias. Ele arrumou a mala e aí ele resolve ir no supermercado e comprar um monte de biscoito, traquinas e clube social, porque ele vai passar 15 dias no navio, presta atenção. E ele leva lá uns quisuco lá, um tangue para ele tomar. E ele leva lá umas coisas, umas frutas, porque ele vai ficar 15 dias. Aí ele foi pro navio. Pegou a cabine dele e tal. Quando chegava a hora de todo mundo ir pro jantar ou pras refeições, o Manuel ia pro quarto. Por quê? Porque ele pensava assim, eu já ganhei a passagem. Ele não sabia da... Eu já ganhei a passagem, eu não tenho dinheiro para comprar a comida. Ai, meu Eu não vou Deus. pagar o restaurante. Todo mundo ia festejar. E ele fez alguns amigos durante a viagem do navio. Quando chegou no último dia, as pessoas chegaram e falaram assim, Manuel, todos esses dias a gente não te viu, nem no café da manhã, nem no almoço, nem nos jantares. Você não apareceu, você não teve nada. E ele meio sem graça, magro, enjoado de bolacha, que não podia nem ver mais bolacha. Meio fraco, pois é, mas por que, Manuel? Por que você não tava com a gente? Ele diz assim, ué, porque eu ganhei a passagem do navio, mas eu não tinha dinheiro para comprar comida. E o que as pessoas vão responder para ele? Quando você ganhou a passagem,
Já estava tudo incluso. Você tinha direito a tudo. Mas você só desfrutou da viagem. Muita gente vai chegar no céu e vai entender que tinha muitas coisas desse bilhete que ainda não entendeu. Sozo é muito mais do que só o céu. É uma vida eterna dentro de nós. E é um poder que foi conquistado por Jesus naquela cruz. Quando ele carregou as maldições, todas as maldições, não são algumas, todas as maldições, Jesus carregou sobre aquele madeiro. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava sobre os ombros de Jesus. E ele se tornou maldito naquele lugar, naquele madeiro. Aquele que não tinha maldição. Ele se torna maldição para que nós pudéssemos receber todas as bênçãos. Vocês entendem isso? E a gente vive muito pouco do que realmente é o que Jesus conquistou para nós. Então a árvore do conhecimento do mal, ela é uma sombra do que Jesus haveria de fazer e de resgatar-nos ali. Mas agora eu quero falar sobre a árvore da vida. A árvore da vida, ela dá vida, ela traz bênçãos, ela traz plenitude. O que é plenitude? O que é plenitude? Me ajudem. É tudo, é completo. É transbordante, não falta nada. Não há insuficiência. A plenitude é perfeita. Quando Deus, a intenção de Deus de colocar aquela árvore no jardim, era dizer assim, eu quero que vocês sejam plenos. Eu quero que vocês desfrutem de uma vida. Eu quero que vocês tenham tudo que for necessário para uma vida completa em espírito, alma e corpo. Para que vocês vivam na terra de uma forma plena e absoluta e abundante. Essa era a intenção de Deus. Ela era uma árvore vivificante, ela sustentava a vida física, emocional, psíquica, espiritual. Dentro dela tinha uma autopotência. O que é uma autopotência? Digamos assim, o que é uma potência? É onde você pode chegar, digamos assim. Lembra que eu falei, acho que eu falei do carro aquele dia, né? Da potencialidade, né? Você tem um potencial onde você pode chegar. Força, né? É um lugar absoluto, onde o máximo. Qual é o máximo de Deus? Gente, Deus tem muito. A gente não conhece nem o mínimo. Imagina o máximo. Então essa árvore tinha uma autopotência para viver uma autopotência da vida de Deus. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito importante a gente entender. E ela era a fonte da vida. Então, se comesse daquela árvore, eu ia ter, além de alimento, eu ia ter um sustento, vitalidade, né, força. Imagine, hoje a gente busca nos suplementos todas essas coisas. A árvore da vida, ela era um super suplemento, entendeu? Um mega suplemento para todas as coisas. Saúde, tinha comunhão, né? Então, a intenção de Deus era que essa eternidade, essa vida eterna, esse símbolo da bênção, ele pudesse estar na vida do homem, na vida humana. E elas são antagônicas, porque uma dá uma coisa e a outra tira aquilo, né? Isso vocês já entenderam. Acontece o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Adão comeu da árvore da vida? Não, sou mulher, né? Ah, ela ofereceu pra ele também. Não, presta atenção, Cris. A vida. Olha lá. Ah, da vida. Conhecimento, sim. E ele comeu da árvore da vida? Não. Gente, olha só. Ele não comeu. E podia? Lógico. Eu li pra vocês o teste, eu li ali no começo. Não, ele não Come, você pode comer de todas as árvores, porém você só não pode comer de uma. Mas ele não comeu da árvore da vida. O que isso significa? Se ele, olha, gente, presta... Não, a Eva comeu da árvore do conhecimento. do conhecimento. É, Duas árvores. Ok. Se Adão... Aqui, gente, eu quero que vocês vão muito além com o pensamento, tá bom? Em nome de Jesus. Se Adão não comeu da árvore da vida, o que isso significa? Ele não foi pleno. Boa, Melissa. Ele não foi pleno, ele não estava com uma vida plena, eterna dentro dele, tá? Ele teve um tipo de vida, lembra que eu falei do potencial? Abaixo do potencial, concorda? Sim, medíocre. Ok? Medíocre. Ele não viveu plenamente, ele não comeu do fruto da árvore da vida, ele não experimentou de todas as bênçãos. Ele não provou de todas as Assim bênçãos. como nós também, muitas vezes não provamos. Olha lá, ele não viveu todo esse potencial. Só que acontece o seguinte, Deus faz uma proteção, né? Lembra que eu falei que tudo é graça?
Quando o homem peca, ele foi expulso do jardim. Nós já conversamos sobre isso. E o que ele faz aí? Por que ele é expulso do jardim? Justamente para não comer da árvore. Justamente para não comer. E por que ele não podia comer da árvore agora? Ele ia viver morto eterno. Ele ia viver sobre uma condenação de maldição eterna. Porque agora ele estava sob maldição, e se ele potencializa essa maldição, como seria? Olha que tremendo. E Deus, por sua infinita graça, vai proteger o jardim para que ele não coma agora do fruto. Porque se ele comer do estado que ele está agora, nunca mais teria solução para a humanidade. E Deus protege essa árvore da vida para que agora ele não coma. Mas será que será para sempre assim? E se ele come antes? Se ele come antes, ele tem a plenitude, ele não vai escolher outro fruto. Porque ele vai ter... Sobre sabedoria. Aí ele vai ter um conhecimento do bem. Perfeito. Entendeu? E era a intenção de Deus. Gente, vamos pensar o seguinte. Se Deus chega pra você e diz assim, olha, eu tenho uma árvore da vida e eu tenho uma árvore, fale qualquer nome, eu tenho uma árvore minhoca. Qualquer nome. Cara, se você tem uma opção da vida, você tem que escolher a vida. Você não pode escolher a minhoca. É, claro. Entendeu? Mas ele não quis a árvore da vida. Ele não comeu. Gente, isso aqui é muito importante. A gente já vai chegar no ápice do que eu quero. Ele não quis ou Porque ele ele não protegeu? Por causa da ambição de querer ser como Deus e de ser... porque a árvore da vida, olha só. Se eu como da árvore da vida, significa que eu estou ligado à fonte da vida. Se eu estou ligado à fonte da vida, eu sou dependente da fonte da vida. Entendeu? E o que ele queria? Ele não queria ser dependente. Foi uma escolha consciente. A Bíblia diz que Adão não foi enganado. Ele sabia, ele tinha essa consciência da sua escolha. Tá? Muito bem. Mas ele acusa ela, né? Ele acusa. Ela ofereceu, né? Ele foi... Então, é essa graça, né, para que ele não viva eternamente na condenação do pecado. E ele dá um limite, Deus dá um limite. Quando ele tira ele do jardim, Deus dá um limite da relação com Deus. Então, a partir de agora, a gente já viu que agora esse lugar de relação de plenitude com Deus não existe mais. O Espírito morreu, enfim, aquelas coisas que a gente viu. Antes, essa árvore era acessível. Agora, ela não é mais. Ela ficou separada da árvore da vida, né? Agora, não é mais acessível ao homem. E ela é um símbolo, se ele comesse da árvore da vida, olha só. Deixa eu ler de novo para vocês aqui, Gênesis. O que a gente leu no começo. O 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todos os tipos de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. Então a árvore da vida, como que ela era? E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer certamente morrerás. Coma livremente é uma ordem, não é uma sugestão. Se Deus fez todas as árvores e disse, você só não pode comer dessa, mas todas você coma, ele tinha uma ordem para comer da árvore da vida. Comer da árvore da vida seria uma atitude de obediência. Ele nunca comeu. A Melissa ficou triste, ele nunca comeu. Melissa, se você estivesse lá no jardim agora tendo esse conhecimento, o que você ia fazer? Comer. Vocês tinham vontade de comer a árvore da vida? Sim? Sim. Então preparem-se. Onde está? Onde está? Vai vir, vai vir. Não vai vir. Mas antes de vir, nós vamos ler lá. Qual? Prepare-se, eu achei que ela ia, né? Chegar aí agora. Jesus Cristo é a árvore da vida. Então, já Eu sou a videira É verdadeira. isso, é João 15, né? Tô João lembrando. 15. E eu comer. Agora sim, olha só. Aí vocês vão entender o seguinte. João 6, que eu pedi pra você. Abre lá, João 6, que eu pedi pra você abrir. João 6,54. Agora presta atenção nisso daqui. João 6, 50. É. Já li, né? Lê. Não, você só abriu, mas. Lê de novo, vai. Terminei. Presta atenção, Quem gente. come a minha Ó, carne, presta atenção, repete de novo, vai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Gente, Fala muito. quando Jesus falou isso, um monte de Ressuscitarei. discípulo deixou ele. Por quê? Porque pensou em canibalismo. Porque a minha carne Jesus é o verdadeiramente símbolo. comida. A minha carne é verdadeiramente comida, o meu sangue Meu sangue é bebida. é bebida.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim. Comer e beber lembra o que pra vocês? Ceia, não outra coisa. Lembra Ceia. A Melissa ficou me olhando com uma cara, né? Não é? Viajei, né? Você viajou, Melissa. Comer e beber é a ceia. Gente, quando nós entendemos que Jesus Cristo é... Olha o que ele diz o seguinte. O ladrão, ele veio... Quem que é o ladrão? Lá da serpente, do jardim. Ele veio para matar, roubar e destruir. Matar e roubar e destruir quem? O Adão e toda a humanidade. Ok? Ele matou? Matou. Matou, mas não Ele roubou? roubou. E ele destruiu o plano de Deus? Destruiu. Ele veio, não é ele veio. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio e fez isso. Jesus vai dizer, mas eu vim para que vocês tenham vida em abundância. a vida da árvore da vida. Ai, que lindo. Uma espécie de vida. Quando Paulo vai dizer lá em Efésios que nós agora temos uma nova vida, essa palavra nova vida é a palavra koinos, é uma vida que nunca existiu. Nós não vamos restaurar a nossa condição à condição de Adão. Nós restauramos a nossa condição a uma condição superior à de Adão. Porque nós não vamos ter o mesmo tipo de vida de Adão, nós vamos ter o mesmo tipo de vida de Cristo. Quando nós estamos ligados na videira, nós somos os ramos e ele é a videira, significa que nós estamos comendo. Quando nós tomamos a ceia do Senhor, comemos e bebemos do seu sangue, comemos da sua carne e bebemos, nós estamos comendo o fruto da árvore da vida. Significa que nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Significa que a vida da nova vida, a vida do Espírito, a vida da árvore da vida está em Cristo. Glória a Deus. Não, esse glória foi muito pequeno, diante de uma realidade muito poderosa. Gente, nós voltamos a um lugar que é superior ao de Adão. Por isso que nós não vamos nos tornar semelhantes a Adão. Nós estamos semelhantes a Cristo. Deixa eu perguntar para vocês, Cristo é superior a Adão, sim ou não? Sim. Em tudo. Sim. Porque nele estava a vida. Então, numa Santa Ceia, assim, por exemplo, se é que como diz assim, o pão não é que representa, é o sangue, é a carne. Não substancialmente, né? Como a Igreja Católica acredita que é substancial, como se transformasse no corpo de Cristo naquele momento. Mas ali ela é simbólica. Mas qual que é o símbolo? O símbolo é que eu estou comendo dessa videira. O fruto da vide, não é a uva? Isso. E a uva não vem o suco? Uhum. Então eu estou comendo do fruto dessa árvore da vida. Sim. Agora, essa árvore da vida está em excesso. Que tipo de vida nós temos que ter? Abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, assim, muitas vezes, assim, nessa Santa Ceia, na ceia, por exemplo, a ceia, você pode ser curado de alguma doença, toda enfermidade. Mas com certeza, se você tomar gente, isso. É isso que tem que mudar na nossa vida. Nós precisamos entender qual é a verdade que está ali. Nós agora estamos conectados em Cristo e nós temos uma vida superior, porque nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós temos direito a todas as bênçãos. Efésios 1 vai falar isso. Nós temos direito a todas as bênçãos. Por que nós temos direito a todas as bênçãos? Primeiro, porque Jesus pagou por todas as maldições. Eu não estou mais nesse cativeiro de maldição. E agora eu posso desfrutar de uma conexão plena de tudo que Deus tem, de todo o potencial, de bênçãos, de alegria, de prosperidade, do sozo, da salvação. Eu não só ganhei o bilhete do navio, eu ganhei tudo que tem dentro, que direito. Eu posso assistir todos os teatros, eu posso assistir todas as apresentações, eu posso tomar todos os sucos que tiver no navio, sucos, tá? E posso comer todos os jantares, sim ou não? Quem já andou de navio, sim ou não? Amém. Você Não pode. seja gulosa, senão... Você não pode ser guloso. Mas nós temos direito a essa vida de Cristo. E é uma vida superior, é uma vida maravilhosa. E nós precisamos entender. Agora, abra um lá para nós. Ai, eu não queria falar. Ai. É Apocalipse 22. Nós temos 15 minutos. Vai dar o fruto, vai dar. Apocalipse 22, vai lá. Uma abre Apocalipse. Drica, abre para mim Apocalipse 2:7. Apocalipse 22? 22, 1 e 2. 1 e 2. Leia o 7. E o 2:7. Lê para mim o 22 primeiro.
Hoje, escolher a árvore da vida também não é uma questão de obediência? Hoje, escolher a árvore da vida também não é a escolha que eu vou fazer? Eu posso não. Eu posso continuar na escolha da árvore do conhecimento e dizer, eu não quero Deus, eu sou independente. Tem gente que faz isso? Sim, Um monte de gente. né? Não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu sou suficiente. Mas essa vida nunca vai ser plena. Só existe vida plena em Cristo Jesus. Glória a Deus. 22. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e ambos os lados do rio estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Olha só. Ai, esse versículo é maravilhoso, tremendo. 22, 1 e 2. Apocalipse 22, 1 e 2. Olha só. Essa história já está quando já estivermos no final, depois do julgamento, depois do grande trono branco, depois de tudo, né? Antes, a árvore da vida, ela estava no meio de um jardim e uma opção. Depois, não vai ter a árvore do conhecimento e ela vai estar dos dois lados do rio. E todas as nações, porque aí já teve o julgamento, e todas as nações desfrutarão dessa árvore e será cura para todas as nações. E não haverá mais mal. O bem já venceu todas as coisas. Isso é maravilhoso, não é? Glória a Deus. Gente, isso é tremendo. Vai chegar esse tempo onde todas as nações serão curadas. E quem vai governar sobre as nações? Cristo, Com quem? a igreja. Que igreja? Nossa, gente. Com aqueles que foram maduros e souberam viver a sua vida aqui. A nossa questão de vida aqui na Terra não tem só a ver com você chegar no céu. Entendam isso. Eu falei sobre o tribunal de Cristo ano passado e pincelei isso. A gente precisa entender que o nosso estilo de vida, ele vai nos dar uma autoridade para quem tiver mais entendimento e entender como está vivendo essa vida aqui na Terra, de um governo também, depois. Tá? Guarda isso daí. Isso daí é uma chave. Porque a gente não pode viver nessa terra só para ganhar passagem para chegar no céu. É mais do que isso. Se eu aqui tenho um entendimento da árvore da vida, eu uso, vou tomar ceia, não sei quando vocês falaram, vou tomar ceia com entendimento, dizendo eu estou comendo do fruto da árvore da vida, a plenitude, a saúde, a vida no meu corpo físico, a vida na minha alma, a vida no meu espírito, eu sou ativada no meu espírito. Se eu começo a viver isso, eu vou levar essa mensagem de uma forma com entendimento diferente, sim ou não? E vai receber. E isso daí é chegar mais na estatura de Cristo. Por isso que Jesus vai dizer assim, e vocês farão obras maiores das que eu fiz. Porque nós temos, João, lá na primeira carta de João 5, eu acho que é 5, vai dizer assim, como ele nós somos nesse mundo. Quem tem ele já tem a vida eterna. Por que já tem? Por que quem nasceu de novo já tem a vida eterna? Porque quem já tem a vida eterna já tem uma vida do mesmo tipo da vida de Deus, que é o Zoe. Essa vida que é a árvore da vida é um Zoe. É uma vida planejada por Deus, que Adão não viveu. Adão viveu numa plenitude humana. Ok? Ele viveu numa plenitude humana. Mas ele, olha só. Vocês sabiam que todo o Antigo, até me arrepia. Vocês sabiam que no Antigo Testamento o Espírito Santo, ele não morava dentro das pessoas? Vocês sabem disso, né? Sim. Ele estava sobre as pessoas. Mas Jesus, quando ele sobe, ele diz assim, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não posso enviar para vocês o Consolador. Quando ele sobe, o que acontece quando Jesus sobe no mesmo dia, na mesma hora? Vem o Espírito Santo com poder. E agora, esse Espírito agora habita dentro de mim e ele é o selo da promessa. Ele é a garantia da minha vida eterna. Eu tenho dentro de mim, agora, ligado em mim, o tipo da vida de Deus, a vida do Espírito, a vida no Espírito Santo. É um outro tipo de vida. Há um outro tipo de governo, de domínio e de poder. É por isso que agora o pecado já não pode mais ter domínio sobre a minha vida. Porque eu não vivo mais na carne, mas eu vivo na graça. Eu vivo agora com o Filho de Deus. Eu tenho uma outra... Por que eu me tornei filho de Deus? Olha só, João 1 vai dizer assim,
E aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Acho que é João 1,8. Vai dizer, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Gente, se tornar filho de Deus é um poder. É um poder de ter a mesma vida de Deus. Do Zoe. Da vida do Espírito. Da mesma vida de Jesus. Às vezes a gente olha para Jesus e pensa assim, ah, mas é tão diferente, Jesus era tão... Não, a gente pode ser isso. Só que a gente tem que comer desse fruto consciente. É por isso que a ceia, Jesus estipula a ceia todo mês. Porque todo mês ele diz assim, ó, comei e bebei em memória de mim. Sempre que comeres beberes, sabereis que são filhos. A gente precisa entender essa nossa identidade. A ceia é para nos lembrar quem nós somos. E para lembrar o tipo de vida que Jesus veio trazer. Que é uma vida, e vida é abundância. Não há vida sem Cristo. Se vós estiverdes em mim, estiver nessa árvore, na videira, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É um nível de vida e de consciência. Sem mim nada podeis fazer. Se nós não estivermos nessa árvore da vida, nós não estamos tendo uma vida eterna, uma vida plena. A plenitude de vida está em nós. E Jesus, quando ele vai lá pro madeiro, que ele carrega aquela cruz, lembra que estava lá no meio do jardim? Aí de novo é no jardim. O sepultamento é no jardim, que é o jardim. Eu fui, quem foi para Israel foi no jardim, né? É no jardim onde ele foi sepultado. Nesse jardim, na cruz, nas cruzes, ele não está entre dois homens, ele não está no meio? Sim. E um deles diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E ele diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ali está mostrando a humanidade, uma parte da humanidade que entende o que é Cristo. E uma parte da humanidade que não entende e morre sem salvação. Os dois com direito a Cristo. O mundo está com direito a Cristo, mas faz escolhas erradas. Pois é. Tremendo, né? Então nós precisamos hoje ter uma consciência do seguinte, eu sei que a aula é curta e o assunto né? Mas a gente vai, no ano que vem, a gente vai debulhando mais esse assunto. A gente vai entrando mais para entender. Primeiro, qual que é o maior objetivo? Nós entendemos que tipo de vida nós temos em Cristo. Que essa vida é abundância. Essa vida plena. Esse zoe, esse sopro de Deus. Olha só que interessante. Quando Deus faz o homem lá no jardim, ele coloca tal, e o que ele faz para que o homem tenha vida? Ele sopra nas suas narinas, né? Quando o Jesus sobe e que estão os 120 ali, o que acontece? Vem um vento impetuoso. Um sopro de Deus vem ali agora e entra sobre aqueles homens. E agora eles são cheios, plenos do Espírito Santo. Plenitude do Espírito, gente, não é só para você sair gritando, falando em línguas no meio do culto e coisa assim. É uma vida plena. E é uma habilitação do Espírito para nós vivermos. É uma capacidade sobrenatural que poucos crentes hoje têm desfrutado. Tenho falado isso e vou repetir. Falar em línguas é uma necessidade de todo cristão. Um direito, tá pago. Se você não está tomando suco de tomate lá no navio, o problema é seu, ele tá pago. Se você não está tomando o suquinho de abacaxi com sei lá o que, entendeu? Tá pago. Nós temos o direito. Não é porque eu não sou ou deixo de ser. Vocês entendem isso? A gente precisa entender o que é a árvore da vida na nossa vida. Nós comermos dessa árvore, nós desfrutarmos de Cristo, nós temos parte com Cristo. Nós estarmos na videira, ligados a Ele. E essa vida, essa seiva de vida que vem da eternidade agora passa sobre nós. Cristo é o centro de todas as coisas. E a graça do Senhor, espero que vocês tenham entendido hoje. Essa graça de Deus, tanto na árvore do conhecimento, ali na escolha, no Deus fechar o jardim para que o homem não entrasse e comesse do fruto da árvore da vida, quanto a graça de Deus em Cristo Jesus carregando aquela árvore sobre si naquele madeiro, crucificando, sendo crucificado sobre aquele ali, o símbolo da árvore, da escolha, do conhecimento, do bem e do mal, a escolha do homem, da humanidade, Jesus se fazendo homem, indo para esse lugar, da consequência dessa escolha que foi a morte completa. Carregando sobre ele. Lembra quando Jesus, gente, esse assunto é maravilhoso, eu não tenho vontade de nunca mais parar. Mas lembra quando Jesus está ali no madeiro, que ele está quase morrendo, e ele grita assim, e diz assim, meu pai, por que me desamparastes? Não é porque Deus não queria ver o sofrimento de Jesus.
Não é porque Deus traiu Jesus, no sentido de não ficar com ele até o fim. É porque naquele momento, o pecado da humanidade estava sobre ele. E Deus, na sua santidade, não podia compactuar com o pecado. E é por isso que Jesus morre. Porque a separação dele de Deus naquele instante faz com que a morte venha completa sobre ele. Por isso que é do agrado do Pai fazê-lo moê-lo e enfermar. Por isso que Deus o viu aflito, ferido de Deus. Que você leu Isaías 53. Porque a consequência da condenação era dada por Deus. Não é que Deus teve prazer nisso, mas Deus teve prazer em ver cumprido a sentença da condenação. É por isso que em Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nós não sofremos mais condenação. Você pode dizer, mas meu pai, minha mãe fizeram isso. Se você traz para a cruz, se você tem consciência, nenhuma condenação vai vir sobre você. Mas eu roubei, matei, mas não vem mais condenação. Você não está, você está numa posição de justo. Dia 26, justiça de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso. É um louvor, né, que fala, né?